A busca pelo corpo que a gente sonha, olha, é uma jornada e tanto, né? Mas, e se existisse um atalho? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo de pílulas e suplementos que prometem acelerar os resultados. A grande questão é, a que custo? Bora descobrir? É uma ideia super poderosa, não é? Uma pílula para queimar gordura, outra para construir músculos. Fala sério, quem não ia querer isso? A promessa de ter um resultado rápido é quase irresistível. Mas será que a realidade acompanha essa promessa? A resposta, olha, é bem mais complexa do que parece. Para entender essa história toda, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos dar uma olhada no porquê a gente é tão fascinado por atalhos. Depois, vamos desvendar a verdade por trás dos famosos remédios para emagrecer e dos mitos sobre ganho de massa. E lá no final, a gente vai juntar todas as peças e descobrir qual é o caminho que funciona de verdade. Vamos começar pelo começo, então. A psicologia por trás disso tudo. Por que será que no mundo do fitness, onde o esforço é a regra do jogo, a ideia de uma solução fácil e rápida é mas tão atraente? E aqui está o ponto central da coisa. A busca, na maioria das vezes, não é por algo que ajude no processo, mas por algo que substitua o processo. Sabe, é aquela tentação de terceirizar o esforço do treino, da dieta. Mas a verdade é que as melhores ferramentas não fazem o trabalho pela gente. Elas nos ajudam a fazer o trabalho melhor. E olha, não tem exemplo mais atual dessa busca por atalhos do que a febre dos medicamentos para perda de peso. Nomes como Ozempic estão por toda parte, mas o que eles realmente fazem? O Ozempic, ou semaglutida, virou quase um sinônimo de emagrecimento rápido. Só que o mecanismo por trás dele não é bem o que a maioria das pessoas pensa. Não tem nada a ver com acelerar metabolismo ou derreter gordura. O segredo não está no metabolismo, mas no estômago. Esses remédios, os agonistas de GLP-1, basicamente dão uma enganada no corpo. Eles fazem com que o esvaziamento do estômago seja bem mais lento, o que cria uma sensação de saciedade que dura muito, mas muito mais tempo. E o resultado disso? A pessoa come menos porque simplesmente não sente tanta fome. E essa citação da nossa fonte resume tudo de um jeito perfeito. Pense nele não como um acelerador, mas como um facilitador. Ele não pisa fundo no acelerador de emagrecimento. Ele, na verdade, só pavimenta a estrada, tornando a viagem da dieta um pouco menos turbulenta, sabe? Então, é super importante alinhar as coisas. A expectativa é de uma pílula mágica que derrete gordura. A realidade é um medicamento que ajuda a controlar um dos maiores vilões de qualquer dieta, o apetite. Mas aqui vem o grande porém, o famoso efeito rebote. Se os hábitos de verdade de alimentação e de treino não mudarem, o que acontece quando o remédio é interrompido? O apetite volta. E volta com tudo. A fonte usa uma analogia genial. É como alugar um corpo mais magro. Uma hora o contrato acaba, e se nada sólido foi construído, o peso volta. Simples assim. Ok, já falamos sobre perder peso. Mas e o outro lado da moeda? E quem está focado em ganhar massa muscular? Existe uma preocupação muito comum. E se um remédio, que é necessário para a saúde, acabar sabotando todo o esforço da academia? Essa é a pergunta que ecoa em muitas academias. Quando um médico prescreve um remédio, bate aquele medo de que todo o esforço com os pesos tenha sido em vão. E a preocupação geralmente gira em torno dessas categorias aí. Um anti-inflamatório para uma lesão, um remédio para alergia ou até tratamentos para ansiedade e depressão. A dúvida é sempre a mesma. Tratar isso vai me custar os músculos que eu tanto lutei para construir? Vamos usar os anti-inflamatórios como exemplo. A ciência mostra que sim, o uso crônico por meses a fio pode diminuir um pouquinho o ganho de massa. Mas e um tratamento médico para uma dor? Dura uma semana, talvez duas? Nesse cenário, o impacto é praticamente zero. É uma preocupação totalmente desproporcional à realidade. Isso nos leva à mensagem que talvez seja a mais importante de toda essa análise. A pergunta nunca deveria ser se um remédio vai atrapalhar a hipertrofia. A verdadeira pergunta é: ele é necessário para a minha saúde? Porque a saúde, ela é a base de tudo, sempre. É preciso mudar a perspectiva. Pensa comigo. Como alguém com uma depressão severa vai ter energia para treinar? Como alguém com uma lesão vai conseguir seguir uma dieta direito? Esses medicamentos não são um obstáculo. Eles são, na verdade, a ponte que permite que a pessoa atravesse o problema de saúde para que ela possa voltar a buscar os resultados. Então, para colocar tudo em perspectiva, vamos organizar essas ajudas numa espécie de hierarquia. É um jeito de pensar sobre o que é fundamental, o que é útil e o que é simplesmente perigoso. Dá uma olhada nesse quadro.
Lá na base, o que é inegociável? Dieta e treino. Esse é o alicerce. Subindo um nível, temos as ferramentas úteis, tipo a cafeína, que comprovadamente melhora o desempenho. Depois, as necessidades médicas, que a gente já falou. Em seguida, vem o high beneficase, coisas como a crisina, que se vende como um booster de testosterona, mas tem efeitos fracos demais para fazer diferença. E lá no topo, na zona de perigo, substâncias como diuréticos ou o hormônio IGF-1, usadas só por atletas de altíssimo nível com riscos gigantescos. Isso é muito, muito importante. Drogas como o clenbuterol não servem para uma pessoa comum acelerar a perda de gordura. Elas são usadas por atletas de elite para chegar em níveis de condicionamento que são sobre-humanos, muito além do que é natural ou saudável. E os riscos, claro, são proporcionais a isso. Certo. Depois de analisar tudo isso, a pergunta que fica é: qual é, então, o caminho inteligente? Como usar esse conhecimento a nosso favor para construir resultados que realmente durem? E a mensagem principal é essa aqui. As ferramentas podem ser úteis, sim. Elas podem ser os andaimes na construção, mas elas nunca, jamais, vão substituir os tijolos e o cimento, que são o treino consistente e a nutrição adequada. São coadjuvantes, nunca os protagonistas da história. O caminho mais lógico e sustentável, então, é mais ou menos assim. Primeiro, construa a fundação. Domine o básico do treino e da nutrição. Só depois, se sentir que precisa, avalie o uso de ferramentas seguras. Em cada decisão, em cada passo, a saúde tem que ser o norte, a bússola final. Se tivesse uma única frase para levar de toda essa conversa, seria esta: a saúde não é algo a ser sacrificado em nome de um resultado. Ela é a própria plataforma que possibilita a construção de qualquer resultado que dure. E para fechar, fica essa reflexão. A escolha entre um atalho para um resultado temporário e a construção de um caminho para uma saúde duradoura, isso define não só o resultado, mas a jornada inteira. O que realmente se está buscando? A resposta para essa pergunta é o melhor guia que existe.